E estava Abraão naquele deserto de não ter filho, com a esposa com seus tempos já avançada, e ela resolve, aleluia, usufruir do costume da época e prover uma esposa para o seu marido. O que era normal naquele contexto, o que era normal naqueles tempos, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E nesse ponto da mensagem, Agar entra nesse projeto com uma esperança. Agar entra nesse projeto como a salvadora da pátria. Louvado seja o nome do Senhor. Ela entra sendo bem tratada, sendo bem cuidada, de como um acordo entre Abraão e Sarai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não estava no coração de Agar esse projeto. Esse projeto não foi ela que planejou. Quem planejou foi a sua senhora. Mas eu creio que esse projeto já estava no coração de Deus, já estava nos desígnios de Deus, porque Deus tem suas maneiras de escrever a nossa história. Muitas e muitas vezes, quando Deus está escrevendo a nossa história, quando nós estamos passando em alguns pontos, nós não entendemos o que Deus está falando. Mas Ele está escrevendo, está dentro do seu tempo, está dentro do seu propósito, e ao seu tempo tudo vai se cumprir, ao seu tempo tudo vai se encaixar, tudo vai ficar perfeito, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. E Agar entra no projeto como a salvadora da pátria, como a esperança, como a queridinha. Como um acordo, como foi dito anteriormente, eu sei. Mas acontece, aleluia, algo inesperado. Ela concebe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fica grávida, e ela começa a desprezar a sua senhora. Começa a desprezar a sua senhora, de maneira que Sarai, aleluia, ela leva a reclamação até o juiz, porque o homem é o juiz da casa, é o cabeça da casa, é o que está escrito na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele tinha, aleluia, a possibilidade de julgar aquela causa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele deixa para Sarai, ele entrega, aleluia, Agar na mão de Sarai. Mas quando ele entrega Agar na mão de Sarai, ele estava entregando junto com ela o projeto, estava entregando junto com ela o seu filho Ismael. Aqui nesse ponto nós vamos ver o homem tentando ajudar a Deus. Havia uma promessa na vida de Abraão, sim, mas ele, aleluia, por não entender o que Deus estava fazendo, por não entender o processo do tempo, aleluia, não entender a grandeza e a soberania de Deus, tentaram resolver com auxílios humanos, por meio de projetos humanos, por meio da lei daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Deus nos faz uma promessa, e as coisas começam a andar na contramão daquilo que Deus prometeu. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que os seus filhos seriam incontáveis como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas ele estava casado com uma mulher estéril, que já não tinha mais seus tempos de TPM. Louvado seja o nome do Senhor. Aos olhos humanos não podia mais lhe dar filho. Às vezes está assim a tua vida. Deus te fez promessa, mas você está no deserto, está passando pela provação. Ninguém te vê, ninguém acredita em você, ninguém confia no teu chamado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: apenas você precisa acreditar na promessa, não procurar dar jeitinho humano. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha e na tua vida. E ela começa a desprezar. O juiz entrega ela na mão de Sarai. Sarai passa a ser juiz.
começa a afligir Agar, e Agar resolve fugir, como foi lido nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ela está fugindo, ela tem um encontro com um anjo, e o anjo diz para ela: volta, volta para a casa da tua senhora. Louvado seja o nome do Senhor, para suportar a humilhação, para ser humilhada. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque não era o tempo de partir, não era o tempo de se retirar. Para tudo existe um tempo, para tudo existe um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E ela volta para a casa da sua, aleluia, da sua senhora, aquela que antes era motivo de alegria, que era a esperança do projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Passa a ser humilhada, passa a ser rejeitada, passa a ser perseguida dia após dia. Louvado seja o